nossa aula de hoje, a aula de número 20, e vamos falar sobre a equação do primeiro grau, né? Então, as equações do primeiro grau, com uma incógnita, ou seja, com apenas uma letra, é uma ferramenta que resolve grandes problemas do nosso cotidiano. Então, grandes problemas da matemática são resolvidos através dessa equação do primeiro grau. Vai facilitar na interpretação dele. Por que ela é chamada de equação do primeiro grau? Ela é uma expressão que vem com o grau 1 na incógnita. Isso quer dizer o quê? Que a potência de x ela vem elevada a 1. O expoente dessa potência é 1, certo? Então, vamos representar a nossa potência, a nossa equação do primeiro grau, da seguinte forma: ax mais b igual a zero. Esse x é a incógnita. O a e o b são chamados de coeficientes da minha equação. Então, o x, no caso, né, como eu falei, a incógnita, é esse valor em que a gente deve encontrar, é o valor de x que a gente está procurando e buscando na equação. Os valores que vêm em a e em b são chamados de coeficientes dessa equação. O valor de a ele tem que ser diferente de zero, ele não pode ser zero. B pode, mas A não, certo? Na hora que eu for identificar, né, a minha equação do primeiro grau, por exemplo, se eu tiver 2x menos 3 igual a zero, no caso, os coeficientes aqui são: o valor de A é 2, o valor de B é menos 3. Observe que ela veio uma equação do primeiro grau completa e veio com o valor de A e o valor de B. O valor de A é sempre o que está acompanhado com o x, é o número. Eu não levo o x, eu não levo a letra junto com esse número. E o valor de B é apenas um número, né? Se o sinal for negativo, que estiver na frente do número, então vai levar esse sinal negativo junto. Nesse caso daqui, eu tenho menos x igual a zero. Observe que eu só venho com o valor de x, eu não tenho o valor de B. Então, quando isso ocorre, a minha equação, né, ela é uma equação incompleta do primeiro grau. Ela só veio com o valor de A. E o valor de A, nesse caso, veio menos x. Isso significa que não tem nenhum número. Quando não tem nenhum número na frente da letra, eu uso o 1 como valor do coeficiente. E como esse 1 aqui é negativo, então ficaria menos 1. E o valor de B, como não tem representação, é o zero. Então, o valor de A é menos 1, o valor de B é zero. Eu tenho menos 5x mais 3 igual a zero, nesse outro exemplo. O valor de A, nesse caso, seria o menos 5, que está acompanhado com x. Então, sempre o valor de A é acompanhado com x. E o valor de B é só o número, né, sem letra. Repetindo, não levo a letra junto com o número. Então, por exemplo, o valor de A não é menos 5x, é só o menos 5. O valor de B é só o 3. Certo? Quando não vem apresentando nenhum valor para B, eu uso zero como resposta. O valor de A ele nunca pode vir zero. Então, pessoal, em uma equação do primeiro grau, né, a gente tem a igualdade, a qual separa a equação em dois membros. O primeiro membro, né, do lado esquerdo, e o segundo membro do lado direito dessa equação. Então, por exemplo, eu tenho ax mais b igual a zero. Eu tenho ax mais b, que é o primeiro membro, é a representação desse primeiro membro, que é o lado esquerdo do sinal igual, e o segundo membro, que é o zero, né? O princípio de equivalência é utilizado para determinar as raízes da minha equação, ou seja, o valor da minha incógnita. Então, qual é o valor de x nessa equação? Vou determinar por esse princípio de equivalência. O que é que isso significa? Que eu tenho que encontrar um número que, substituindo x, e o valor dê o mesmo valor que está no primeiro membro, dê no segundo membro. Então, na hora que eu substituir x, né, eu tenho que encontrar esse número, que eu substituindo ele, dê esse mesmo valor, resolvendo a operação que se encontra. E para a gente fazer isso, a gente tem que determinar o valor de x na equação. Então, por exemplo, se eu tenho aqui na equação x menos 10 igual a 5, a gente tem assim. O primeiro membro é o x menos 10, ele é a representação do primeiro membro, e o 5 é o segundo membro. Nesse princípio de equivalência, eu tenho que encontrar um valor que eu substituo o x, diminuo por 10 e dê 5, né?
Até pela lógica já dá para me saber aqui, certo? Por exemplo, se eu pegar aqui o x e substituir ele por... Qual é o número que eu diminuo por 10 que dá 5? Né? Então, eu faço essa pergunta para mim mesmo. Pela lógica dá para me saber que é o 15. Então, substituindo 15 menos 10 dá 5. E como é isso na prática na equação do primeiro grau? Né? Como é que eu resolvo? Porque nem todos têm como eu resolver dessa forma. Então, primeiramente, nós vamos isolar os números que têm a incógnita x no primeiro membro da minha equação e colocamos os números inteiros, que são os números sem a letra, né? São os números sem a incógnita no segundo membro da minha equação. No transporte de membros desses valores, a gente também transporta e muda o sinal. Então, o sinal ele se transforma em oposto. Por exemplo, x menos 10 igual a 5, quem já está no membro certo, ele permanece com o mesmo sinal. No primeiro membro aqui, a gente vai ficar com o x. E esse menos 10, a gente vai transportar ele para o segundo membro. Observe que o x ele já está, ele permanece com o mesmo sinal. O 5 também já está. Esse menos 10 que está no membro errado, a gente vai colocar ele no segundo membro com o sinal trocado. Ele é menos, ele vem com mais. Então, 5 mais 10, que a gente vai encontrar 15. E aí, para me verificar se esse 15 é a raiz real da minha equação, o que é que eu vou fazer? Vou substituir. No lugar do x, eu vou colocar esse 15. Aí, eu vou ficar com 15 menos 10, né? E 15 menos 10 dá 5. 5 é igual a 5? Então, isso daqui é o princípio de equivalência. Então, os valores das raízes são encontrados para que eu substitua o valor de x, né? O valor da letra, o valor da incógnita, e encontro um número que os dois membros dê o mesmo valor, né? Substituindo as letras. Vamos para outro exemplo aqui para a gente entender melhor. Observe que essa aqui é maior. Então, 2x menos 3 igual a x mais 5. Então, o que é que a gente tem aqui? O primeiro membro, que é o 2x menos 3, identificando esse primeiro membro. E o segundo membro, que é o x mais 5. Na hora que eu for resolver, a gente vai passar a transportar os números que tem a letra para o primeiro membro e quem não tem letra para o segundo membro. Observe que o 2x menos 3, né? O menos 3 ele está no membro errado, ele tem que ser do segundo. E o x mais 5, o x está no membro errado. Quem já está no seu membro certo, permanece com o mesmo sinal. No caso, 2x aqui, ele permanece com o mesmo sinal. E o x eu vou transportar para cá com o sinal trocado. Ele é positivo aqui, ele vem negativo. O 5 ele já está, ele permanece com o mesmo sinal. E o 3, que ele é negativo, ele passa positivo. Então, fica mais 3. Na resolução, eu vou resolver as expressões que eu tenho em cada um dos membros, separadamente. Então, 2x menos x dá x. E 5 mais 3 dá 8. Então, eu tenho x igual a 8. Essa é a solução da minha equação. Para mim verificar se isso é verdade, aí eu vou substituir no lugar do x, eu vou colocar o 8, que é o valor dele. Então, eu vou ficar no lugar do x aqui 8, vai ficar 2 vezes 8 menos 3, igual x aqui vale 8, mais 5. 2 vezes 8 dá 16, 16 menos 3, e 8 mais 5 dá 13. 16 menos 3 é 13, e 13 é igual a 13. Então, os dois membros, eles têm que ter o mesmo valor, né? Para mim, identificar uma raiz, que é a solução da minha equação. Esse é o valor de x. Nesse terceiro exemplo, eu tenho 5x menos 3 igual a 2x mais 6. Na resolução dele, o 5x menos 3 é o primeiro membro e o 2x mais 6 é o segundo membro. Vamos fazer o transporte dos membros, né? Trocando o sinal dos números. Então, 5x, ele permanece. O 2x, ele passa com o sinal trocado. Então, ele está 2x positivo, ele vem negativo. O 6 já está no segundo membro, ele permanece. E o 3, ele vem para cá com o sinal trocado. Ele é negativo, ele passa positivo. 5x menos 2x dá 3x. E 6 mais 3 é igual a 9. E aí, eu vou resolver. X vai ser isolado. Observe que aqui eu tenho o valor 3x, então o x ele tem que ficar sozinho. Então, esse x é isolado e esse 3 passa para o segundo membro com a função de dividir. Então, ele está multiplicando aqui, ele vem no oposto dele, que é a divisão. Então, multiplicação ao oposto é a divisão. Então, 9 dividido por 3 dá 3. Então, o valor de x aqui é 3. Para mim saber se isso é verdade, eu substituo. No lugar do x, eu coloco o valor que eu encontrei.
E no caso foi o x igual a 3. Então, aqui a gente vai ficar 5 vezes 3, que é 5x, então tem uma multiplicação aqui. 5 vezes 3 menos 3. 2x, eu tenho 2 vezes 3 mais 6. Então, 5 vezes 3 dá 15. Eu vou resolver a multiplicação primeiro. Então, eu fico com 15 menos 3. 2 vezes 3 dá 6, e 6 mais 6. 15 menos 3, 12. E 6 mais 6, 12. 12 é igual a 12. Então, o x igual a 3 é a solução da minha equação. Então, sempre quando a gente for resolver, para a gente saber se é solução ou não, a gente tem que substituir para saber se isso é real. Nesse quarto exemplo, aí eu já venho com uma equação maior. Nessas equações, que vem nesse caso aqui, eu tenho que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, eu tenho aqui, isso tudo aqui, 2, parênteses, 3x mais 1, fecha parênteses, menos 3, parênteses, 6 menos 2x, fecha parênteses, igual a 20, é o primeiro membro. E o 20 é o segundo membro. Só que para mim fazer o transporte de membros, primeiramente eu tenho que resolver isso daqui. Como é que eu resolvo? Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. A gente vai distribuir o 2, quem está lá de fora do parênteses, tanto com o 3x como com o 1. Então, ele vai ficar assim, 2 vezes 3x, 6x. E 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar 6x mais 2. Na distribuição, eu multiplico esses valores, certo? A mesma coisa eu vou fazer com o 3. Vou distribuir o 3 com o 6 e o 3 com 2x. E aqui também eu já vou fazer o jogo de sinal. Então, menos com mais e menos com menos. Então, menos 3 vezes 6 dá menos 18. E menos 3 vezes menos 2, aí menos com menos dá mais. 3 vezes 2, 6x. E o 20 eu conservo, igual a 20. Nesse caso daqui, a gente vai colocar os números que tem as letras no primeiro membro, que no caso é o 6 com o 6x com o 6x aqui. Ele fica no primeiro membro. E o 2 menos 18 vai ser transportado para o segundo membro com o sinal trocado. Então, vai ficar assim, ó. 6x mais 6x igual. O 20 que já está permanece com o mesmo sinal. O 2 é positivo, ele vem negativo. E o 18 é negativo, ele vem positivo. Na resolução, a gente vai ter 12x igual a 36. O que acontece com esse 12x aqui? A gente isola o x no primeiro membro e transporta ele para o segundo membro com a função de dividir. Então, vou dividir 36 por 12. Na divisão de 36 por 12, a gente vai encontrar x igual a 3, certo? Então, esse processo daqui, esse x igual a 3, é a solução da minha equação. Aí, para me saber, basta substituir, ó. 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 1, 10. 10 vezes 2, 20. É a substituição. Então, aqui eu tenho 20, né? Menos 6 menos 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. E 3 vezes 0 dá 0. Então, 20 menos 0 dá 20. E 20 é igual a 20? É. Então, a solução de x igual a 3 está correta na minha equação, certo? Nesse outro exemplo aqui, eu tenho um problema. O dobro de um número adicionado com 5 é igual a 155. Determina esse número. Então, essa equação do primeiro grau, ela serve para determinar problemas desse tipo. Então, eu não sei quem é o dobro, não sei quem é o número. Então, eu uso x como valor desconhecido. Então, eu tenho aqui, ó. Como eu não desconheço o número, o x é o valor dele. E o dobro dele é 2x nesse caso. Então, eu vou ter o dobro de um número, que é 2x, adicionado com 5, que é adicionar quer dizer mais, né? Estou somando. Então, mais 5 é igual a 155. E aí, eu vou resolver essa equação agora, para mim encontrar o valor desse número. Então, aqui a gente vai ter o primeiro membro e o segundo membro. No primeiro membro fica apenas as letras, né? E no segundo membro os números. Então, 2x fica no primeiro membro, ele já está, ele permanece. E o 5 ele vem transportado para cá com o sinal trocado. 155 já está, permanece. Então, eu tenho 2x igual a 155 menos 5. 155 menos 5 dá 150. E aí, eu vou pegar esse 2 agora e vou dividir, né? O 150 por 2, que vai dar 75. Então, qual é esse número? A resposta a esse número é 75. Então, um número que, pegando o dobro dele e adicionando 5, dá 155. Aí, se eu quiser saber se é verdade, eu multiplico.
2 vezes 75 dá 150. E 150 mais 5, 155. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, o valor de x é igual a 75, certo? Outro exemplo aqui, né? Que também é um problema. Um número somado com o seu dobro é igual a 120. Então, eu não sei qual é esse número, o número é x, o seu dobro é 2x. Vou somar x com 2x e vai dar 120. Aí, aqui eu já tenho os membros separados, só é resolver. Então, eu vou ficar x mais 2x dá 3x, né? O primeiro membro, o segundo membro. Então, vou ter 3x igual a 120. O x é isolado e o 3 passa com a função de dividir. 120 dividido por 3 dá 40. Então, qual é esse número? É 40. Se eu pegar 40 e somar com o dobro de 40, então 40 mais 80 é igual a 120. Então, isso aqui é verdadeiro. Certo, gente? Então, esses probleminhas são resolvidos através da equação do primeiro grau. Sempre os valores desconhecidos a gente usa x como valor para ele, que a gente não sabe quem é, né? E a resposta disso daqui é o 40. Pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção de vocês, certo? Assista o vídeo, reassista para conseguir fazer as atividades propostas.